Salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, vocês têm pedido bastante e eu vou trazer aqui para vocês mais uma vez a entrevista do técnico rival. É isso aí, o Flamengo vence o Corinthians dentro da arena do Corinthians por 3-1 e agora vamos ver o que o Silvinho, técnico do Corinthians, vai falar depois de mais uma derrota em casa, ok? Primeiramente quero agradecer e dar os créditos para Corinthians TV, link na descrição como créditos. Vamos ver então o que o técnico Silvinho, Blau Blau, vai falar aí depois de mais uma derrota, ok? Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui e ativa o sininho para receber mais vídeos como este aqui, ok? Muito bem, atendendo a pedidos de vocês mesmos, vou colocar aqui para vocês mais uma coletiva do técnico rival. Vamos lá, simbora. Técnico Silvinho. Silvinho, boa tarde. Rafael Jacobucci da Rádio 365. São 3 semanas cheias de trabalho praticamente, né? Começou contra o Atlético Mineiro na derrota, na Neoquímica Arena, na vitória contra o Cuiabá na sequência e hoje contra o Flamengo. E o Corinthians não tem um bom retrospecto contra equipes que estão na parte de cima da tabela. Em cima desses dados, você teme uma saída do comando técnico do clube? Um forte abraço. Nós entendemos que o campeonato é bastante difícil. Peraí que tá bem baixo aqui tá no máximo, deixa eu dar uma... Vou aumentar aqui o volume através do software, porque tá muito baixo o som, né? Vamos lá. Tomara que melhore aí para vocês. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa, a gente não tem tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto, ao contrário, isso realmente incomoda, mesmo num período de construção de um time, num campeonato bastante difícil. Nós vamos seguir trabalhando para melhorar as nossas performances em casa, a performance no campeonato, uma mistura dos atletas que nós temos, chegada de outros que vão estar ajudando no grupo, a gente continuar disputando os jogos, um campeonato, volto a dizer, bastante complicado, difícil, e melhorando as nossas atuações, sobretudo dentro de casa. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Silvinho, como explicar para o torcedor, depois de uma semana cheia de trabalho, uma semana livre, sem jogo no meio de semana, um resultado dessa forma, mais um resultado negativo dentro de casa e ainda mais um resultado com o adversário sendo tão dominante para cima do Corinthians. Obrigado, boa noite. Boa noite, foi um primeiro tempo muito ruim, apático, nós não estivemos bem no jogo, não porque não quisermos, mas enfim, estivemos mal, muito mal no jogo, nos custou praticamente a partida, 3 gols. Você fica realmente numa situação muito desprivilegiada, muito difícil, muito ruim para voltar para um segundo tempo. Um adversário, sim, qualificado, grandes jogadores, mas o nosso primeiro tempo, reitero, não foi bom. No primeiro tempo, com pouca força de marcação, não conseguimos ter a bola, não conseguimos atacar o adversário. Isso, infelizmente, praticamente ali deu resultado para o nosso adversário, e realmente foi uma atuação muito ruim. Silvinho, boa noite, Flávio Ortega em ESPN Fox. Outros times foram recentemente goleados pelo Flamengo, mas chegaram até a incomodar um pouco o adversário, né? É claro que existe uma diferença técnica entre os times muito grande, mas queria que você fizesse uma análise da produção ou não produção ofensiva do time hoje. Só mérito do adversário ou passou também por uma atuação apática dos jogadores de criação? Por que o Corinthians teve tanta dificuldade para incomodar o Flamengo, principalmente em boa parte do jogo? Eu vou além. Nós não nos incomodamos e nós não fomos eficazes a nível defensivo, a nível de sustentação, de maneira que o adversário acabou tendo um amplo domínio. E por isso a chateação, por isso do resultado de um primeiro tempo que nos trouxe, claro, problemas para você voltar para um segundo tempo, substituições, difícil. Ou seja, nós não é que não incomodamos o adversário, nós também não conseguimos ter sustentação, eficácia defensiva.
E isso, obviamente, que não deixa ninguém contente nem feliz. Silvinho, boa noite. Fernando Morales, do podcast Mão. Você costuma fazer alterações ao longo das partidas, mas não muda o jeito do Corinthians jogar. Tendo em vista que já são 3 semanas cheias de treinamento, qual o motivo do Corinthians não mudar a forma de jogar, sendo que cada vez mais parece que o desempenho vai um pouco mais abaixo do que o esperado? Boa noite, obrigado. Na verdade, o sistema, ele não é a parte principal. Os atletas são a parte principal. A gente pode utilizá-los um 4-3-3, 4-2-3-1. Um dos nossos médios meio-campistas é sempre um homem que vai fazer a primeira pressão e a gente às vezes está marcando um 4-4-2. Ou seja, não é a situação do sistema, não. Nós tivemos jogos mais equilibrados aqui em casa, com adversários qualificados também, e tivemos muito mais próximos de um empate ou de uma vitória, inclusive. Mas o dia de hoje não, a situação não é sistema, e a troca de sistema ou por 2 ou 3 semanas mais abertas, não, o futebol não se treina para abrir e trocar sistemas, você troca de acordo com aquilo que a comissão, o treinador entende, que pode potencializar os atletas, os jogadores. E no nosso caso nós entendemos que tem funcionado. Nós somos até outro dia, era uma defesa que sofria poucos gols e continua sofrendo. Hoje fugiu a regra, mas a situação não é de sistema. Nós entendemos que o caminho é esse, volto a dizer, reitero, estamos construindo e entendemos que o caminho é esse e temos que melhorar também, obviamente. Boa noite, Silvinho. Fernanda Arantes, do SBT. Silvinho, como explicar essa força ofensiva que surgiu no Corinthians nos últimos minutos da partida, que se concluiu, inclusive, em gol? Por que tão tardiamente? Como explicar esse poder ofensivo só no final? Não houve um poder ofensivo. Houve 2, 3 jogadas isoladas, do qual a gente ainda conseguiu fazer o gol, muito bonito por sinal, mas ela foi desviada essa bola. Depois tivemos um chute do Vital, também de longe, que tocou na trave, mas são jogadas de longe. Não quero acreditar que todo chute de 30 metros, não sei quantos metros, cada um desses 2 chutes que tu me coloca a pergunta, não são todos eles que vão dentro do gol. Você pode chutar 10 bolas ali e uma dentro. Quando eu entendo um poderio ofensivo maior, são cruzamentos que passam na frente da área, são jogadas construídas por dentro, cruzamentos para trás com a chegada de 3 atletas. Isso sim, já é um poderio ofensivo diferente. Nós lutamos o segundo tempo para nos mantermos no jogo, para tentar o gol, de repente um segundo e ver como que as coisas poderiam se colocar. Tivemos ali, mas não com tanto poder ofensivo, não. Nós tivemos ali com a consistência, com a luta, e buscando reverter um resultado contra um rival não só qualificado, mas um time bastante experiente também. Isso torna as coisas ainda mais difíceis. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. É sabido que o Flamengo joga ali com a linha alta, marcação, pressão, e o Corinthians passou o jogo inteiro sem profundidade. E você permaneceu com o Jô, que não dá essa profundidade durante o jogo todo também. Eu queria só entender qual foi a sua intenção da permanência do Jô, sendo que praticamente ele não pegou na bola o jogo inteiro ali, ficando no meio dos zagueiros, já que o time estava sendo pressionado no próprio campo. Obrigado. A profundidade do nosso time, sempre quem deu foi o Gustavo. Recentemente, o Adson tem dado um pouco mais de profundidade. Hoje menos, foi muito bem marcado. E os nossos meio-campistas, entrando em infiltração de uma segunda linha. O Jô é um atleta de mais de retenção, de posse de bola, de abrir espaços. O atleta mais agudo que nós temos como atacante, talvez aqui seria um Felipe. Uma outra possibilidade, o Léo Natel, que também já jogou. São atletas, esses sim, com mais profundidade. O Jô está fazendo esta função e a profundidade no nosso time tem sido dada pelo Gustavo. Agora um pouco mais pelo Adson ou pelos meio-campistas, como nós dissemos. Não dá para mudar a característica do jogador, mas nós podemos mudar o time, sim.
e quando for necessário, mudamos. Mas a profundidade nossa não é por dentro, senão que por fora. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, na sua apresentação, na entrevista coletiva, você falou que teria rapidamente um time competitivo e principalmente com muita raça. A diferença técnica entre os dois times ela é indiscutível, é muito grande. Todo mundo sabe disso. Mas por que no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, tomando de 3-0, nós vimos um Corinthians conformado na partida de hoje? Muito obrigado. Concordo com o que eu disse. É isso, Corinthians é Corinthians, e Corinthians é não desistir, Corinthians é lutar, Corinthians é entregar. E por esse lado, nos jogos que nós temos feito, tem se entregado, tem sido uma equipe organizada, uma equipe que luta e que entrega. Às vezes não ganha, está correto. Hoje foi ao contrário, hoje a gente realmente nós não tivemos, como eu já coloquei, nem a força ofensiva e também a defensiva. Ela não funcionou, não foi eficaz, ficamos expostos muito tempo e não funcionou. Devido, sim, pode ser a qualidade do atleta, do adversário, tá? Mas isso para mim não quer dizer tudo. Nós poderíamos ter feito sim um primeiro tempo muito melhor. Não conformados ou não, nem confortados em absoluto. Nós tivemos ali um momento muito difícil no jogo, onde fomos envolvidos e o jogo ficou bastante perigoso, ainda mais porque o nosso time ele mistura essa experiência com a juventude e nessa hora você tem que ter muita tranquilidade para continuar jogando, ter oportunidades que te possam colocar de volta no jogo, mas não ficar exposto ao ponto de perder a conta. Fica difícil, fica complicado o jogo, mas nós não jogamos bem, reitero, um primeiro tempo muito ruim. Silvinho, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. O Corinthians, mais uma vez, acabou devendo no setor ofensivo e o torcedor muito ansioso, né, pelas estreias do Juliano e do Renato Augusto. Eu queria saber o quão ansioso você, Silvinho, está, né, para ter mais opções ofensivas com jogadores experientes que possam agregar nesse sentido. E qual que é a perspectiva, a previsão de estreia desses dois jogadores? Já conta com pelo menos o Juliano para o fim de semana que vem contra o Santos na Vila? Obrigado, boa noite. Boa noite. São dois atletas que estão incorporando ao time, dois atletas de muita qualidade, experiência, momentos diferentes. O Juliano já está treinando um pouco mais na frente do Renato. Só a semana e o campo que vai dizer o quanto eles estão preparados já para os próximos jogos. É muito bom poder utilizá-los, sim, mas colocando as coisas nos seus lugares, um momento, uma etapa de muita construção, vão agregar demais, mas são atletas que também necessitam seus tempos para poder estar estreando, jogando, se adaptando. Tanto o Juliano como o Renato estavam inativos há um período, e nós vamos ter cuidado para poder inseri-los e colocá-los o mais rápido possível, sem sombra de dúvida, porque são atletas de alta qualidade, mas sempre respeitando a etapa desses próprios atletas e a construção do nosso time. Silvinho, Marcelo Braga do GE, queria que você falasse sobre dois jogadores em especial, o Arauz, que entrou no segundo tempo na função do Cantilho, e eu achei até que ele entrou bem ali distribuindo o jogo. Queria saber se ele pode começar a brigar por uma posição por ali. E sobre o Luan, que mais uma vez ficou no banco e não foi utilizado por você. É um jogador que não vem te entregando nos treinamentos? Obrigado, um abraço. O Arauz, sim. O Arauz é um atleta que a gente faz poucos treinamentos. Ele tem se colocado, nós temos colocado ele num plano um pouco mais atrasado do campo, em decorrência da qualidade técnica boa que ele tem e de saída de jogo. Um atleta que pode nos ajudar sim por ali. Já faz alguns treinos que ele tem se colocado ali à disposição e nós buscamos o melhor encaixe que esse atleta possa nos dar em sequência da competição. O Luan jogou suas partidas, o Jô estava fora, houve uma troca num momento de lesão, o Jô voltou a jogar, tem dado a retenção, tem dado um pouco mais, oxigenando o time ali. O Luan, ele tem uma função também, não é de profundidade, não é de pisar a área, assim como o Jô um pouco num campo mais atrasado, entre linhas de flutuação com a posse de bola.
E essas são as duas alternativas que nós tínhamos. Como a função do Jô ali, nós não íamos mexer, tinha que mexer do lado do campo e, enfim, o lado do campo são as profundidades que nós temos. Luan tem treinado muito bem, não tem absolutamente nada que reclamar do Luan, tem treinado, tem se esforçado, se dedicado, e no momento que realmente proporcionar para o Luan poder voltar a jogar, enfim, as ocasiões ocorrerem, é um atleta que sim, está à disposição e pode voltar a qualquer momento. Nada contra, ao contrário, um atleta que tem se esforçado, tem treinado e tem se dedicado, é uma questão só da montagem do time. Aí, galera, coletiva de imprensa de Silvinho, pós-jogo, Flamengo 3, Corinthians 1. O que vocês acharam das explicações do Silvinho, né? O que vocês acharam do que ele falou sobre a intensidade de jogo, a movimentação do time do Corinthians? Foram feitas várias perguntas para ele, né? Por que o Corinthians não ataca? Por que o Flamengo pressionou tanto? E ele respondeu tudo isso daí. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam da entrevista do Silvinho. E agora o Silvinho vai ter reforços, né? Renato Augusto e também o Juliano. Quem sabe o Roger Guedes também, né? Que ainda não está certo. Bem, galera, é isso. Trouxe aqui para vocês, como vocês me pediram, a coletiva de imprensa do técnico rival, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativem o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu! É nóis. Fui!